Olá, queridas irmãs, queridos amigos, estamos iniciando mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Você já tem o seu? Então, cada capítulo é riquíssimo em detalhes, em ensinamentos, muito mais do que aquela historinha que você procura em romances, que contam, com superficialidade, aqueles eventos que às vezes fazem chorar. O livro Nosso Lar tem a historinha, mas ensina muito profundamente a respeito das leis do mundo espiritual. O capítulo de hoje é o capítulo 37. Semana passada nos emocionamos com André Luiz reencontrando a sua mãe, não é? Quando o sonho daquele espírito que vai em desdobramento encontrar a mãezinha em planos mais elevados foi muito instrutivo. Agora, André nos conta no final do capítulo 36 que ele acorda nas câmaras de retificação e aí tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Ora, tem que continuar trabalhando. Ele já prestou o serviço, ele já descansou, já sonhou com a mãezinha, agora tem que voltar para continuar o trabalho. Então, agora, você se lembra que ele tinha se interessado pelos ensinamentos da ministra Veneranda. E é neste capítulo que nós vamos encontrar esta preleção que a ministra Veneranda vai fazer. Por isso, o título do capítulo 37 é esse, Preleção da Ministra. Então, logo no dia imediato, André Luiz, conta que teve muito interesse pela conferência da ministra Veneranda. E, obviamente, eu sabia que para poder ir na conferência, agora que eu estava empregado, eu não podia ir lá. Vou largar o serviço aí, vou fazer qualquer coisa da minha cabeça, que eu vou lá na ministra Veneranda. Eles que se dane e botam outro no meu lugar. Nada disso. Ele sabia que ele precisava de permissão. Então conversei com Tobias a respeito. E o Tobias, o enfermeiro que estava ali tomando conta, disse: olha, André, essas aulas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Então, se você realmente está interessado, você fica autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados do Ministério da Regeneração e do Auxílio. E num gesto afetuoso de estímulo, Tobias terminou: eu lhe desejo excelente proveito. E o dia de trabalho transcorreu normal. O contato de minha mãe, suas belas observações sobre a prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após despertar, aqueles conceitos sobre bônus hora, trabalho, aquelas coisas estranhas que eu ouvira da minha mãe, sobre como eram contadas as horas e os bônus, que pareciam um pouco confusa, ainda estavam na minha cabeça. E me haviam suscitado certas interrogações de vulto, diz o André. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus, estar ligada a Deus? André quer saber. Não era atribuição do administrador espiritual ou do administrador humano a contagem do tempo? Tobias, entretanto, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, está a responsabilidade, a obrigação de contar o tempo de serviço, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Então, o administrador, ele conta o tempo, ele fica ali observando quanto que ele trabalhou, com que empenho ele trabalhou, qual é o mérito do trabalhador. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo, diz o Tobias, as forças divinas podem determinar com exatidão. Existem servidores que depois de 40 anos de atividade especial se retiram dela com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mãe, disse Tobias,
que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno. Nos segundos, em chicotes de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Essa contribuição de esclarecimento, diz o André, me ajudou a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos, como deve nos ajudar também a meditar o que estamos fazendo com o nosso. É para nós também. Quanto estamos trabalhando e como estamos trabalhando. Chegada, entretanto, a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou depois daquela oração da tarde, dirigi-me, em companhia de Narcisa e Salústio, para um grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha, o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, expeliam delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida, e o local onde seria a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou: ora, André, estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem perguntar à ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não é porque eles eram amiguinhos, porque eles eram da turminha, torciam pelo mesmo time, não. Eram os que estavam mais aplicados e adiantados naquele assunto. Tá vendo como vale a pena a gente ler o livro Nosso Lar? Então, esperamos que você no próximo bloco possa nos acompanhar na primeira fileira aí, hein? Olha lá, a ministra Veneranda vai falar com todos nós. Esteja na primeira fila você também. Daqui a pouco a gente volta. Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. No caso, o livro Nosso Lar nos está revelando, capítulo a capítulo, tantas riquezas. Hoje, o capítulo 37, falando sobre a preleção da ministra. A ministra Veneranda vai começar a falar com os alunos. Mais de 1000 alunos estão naquele salão verde, que ela mesma havia modelado. Já tratamos deste tema nos capítulos anteriores. Então André vê que há um grupo de espíritos sentado à frente, em local destacado. Dos 1000, há uma quantidade reduzida de espíritos que ali se encontram. E ele quer saber por que tem esses aí amigos da ministra? Não, ele não fala bem assim, mas ele quer saber por que eles estão ali. E a pobre Narcisa, com paciência de Jó, explica para o André: ora, André, aqueles lá são os que estão mais aplicados nessa matéria que vai ser tratada hoje. Todos eles têm direito de perguntar à ministra. São os únicos que podem perguntar à ministra, porque eles estão ligados ao tema com estudo mais profundo. Qualquer um de nós pode fazer isso. Qualquer um de nós pode estudar. E então, André Luiz fica surpreso e pergunta para Narcisa: e você, Narcisa? Você também não pode ficar lá entre eles, não? E ela respondeu: não. Por enquanto, posso me sentar ali somente nas noites que a instrutora trate do tema sobre o tratamento dos espíritos perturbados. Só nessas noites. Agora, existem irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura que já adquiriram. Muito curioso esse processo, falou André Luiz, não é? O governador, disse a enfermeira, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministérios, a fim de que
os trabalhos não se convertessem em desregramentos da opinião pessoal, sem uma base justa, perdendo gravemente o tempo para o conjunto. Fica aquelas opiniões, aquelas baboseiras, que cada um quer dizer um pouquinho do que acha, sem saber profundamente do tema. Para evitar isto, aproveitar o tempo na melhor maneira, o governador determinou que em todas as preleções de todos os ministros fosse assim que todos se conduzissem. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista, verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas, tendo em vista o momento adequado, mal acabara ela de falar, e eis que a ministra veneranda entrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou que eram também ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o seu nome, porque parece um nome Veneranda, parece uma pessoa velhinha, assim, de cabelinho branquinho, mas ela não. O seu semblante de nobre senhora de idade madura apresentava-se cheio de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, ela começou dizendo: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal. Mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Olha o tema da noite, o pensamento. Você já pensou sobre o seu pensamento? Você domina o seu pensamento? Você sabe organizar o seu pensamento? É o que a ministra iria tratar. Encontram-se entre nós, no momento, diz a ministra, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas parecidas às da Terra. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Nossa, mas aqui é tão parecido com o que era a Terra, ou a Terra é tão parecida com o que é aqui, meu Deus, que coisa esquisita. Então, muitos perguntam essas mesmas coisas. Todavia, encontraram aqui, ou encontraram aqui, a habitação, o utensílio e a linguagem da Terra. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, falando sobre a existência humana, diz o livro, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não nos esqueçamos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos de Deus, próximos do divino, mas, sim, somos milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Ah, o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, é isso que eu quero, é isso que eu penso, é isso que eu acho, é isso que eu sou. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e verdades profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento o homem ficasse liberto de toda a condição inferior? Não, impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período muito curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular
tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Já imaginaram isto, queridas irmãs, queridos irmãos? O nosso pensamento, que pode ser a forma pela qual nós migremos para mundos melhores, sendo utilizado por nós como arma de mutilação de nós mesmos. Por isso estamos em situações tão complicadas. É o que a ministra está explicando. Precisaremos aprender a trabalhar melhor com o pensamento. E isto ela vai continuar a ensinar no bloco que vem logo a seguir. Portanto, olha lá, hein? Fique na primeira fileira aí da ministra veneranda, porque você poderá tirar as suas dúvidas com ela. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o estudo do livro Nosso Lar, do nosso programa O Espírito da Letra, o capítulo 37, a preleção da ministra veneranda. Vocês estão vendo que ela está explicando sobre o pensamento. E isto para nós é muito importante, porque nós também não somos disciplinados no nosso pensamento. E olha, para não perdermos tempo, vejamos os conceitos nobres que ela continua a tratar na sua palestra. Nós somos, diz a ministra, admitidos, aceitos nos cursos de espiritualização nas diversas religiões do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. A gente só fala, a gente aprende, é matriculado na igreja para ser um bom discípulo, um bom seguidor, mas a gente só fala. Só fala, em vez de fazer. Ninguém, todavia, atenderá, diz a ministra, ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não ficou parado no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força, no desvio do pensamento. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e alimentar as criações que são dele. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Filhos criminosos que orbitam aquele indivíduo que pensa. Um princípio elevado obedecerá a essa mesma lei. Recorramos a símbolos mais simples. Após elevar-se às alturas, diz a ministra veneranda, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la, diz a ministra, com os detritos da terra, e nós a faremos uma habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes evoluídas, entre os desencarnados e encarnados, que basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, dos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente na França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, não precisando da forma verbal especial, que nesse caso será sempre a forma daquele que recebe a mensagem. Mas isso também exige afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas
de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros, em núcleos isolados, e somos forçados a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção que nos é concedida por acréscimo da misericórdia, para que alguns poucos se preparem para subir a níveis melhores e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Então, compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. E aí? Quem deseja aproveitar? Pergunta a ministra. Quem de nós quer, de verdade, aprender a controlar o pensamento, aprender a plasmar boas coisas? Não são os obsessores que nos perseguem, não. Muitas vezes somos nós que os seduzimos com pensamentos ruins, provocadores. Somos nós que geramos o conflito familiar, armando o nosso lar com todas as bombas, com todos os tipos de espinhos que ali vão produzir sofrimentos. Nosso pensamento é algo que cada um pode e deve controlar para ser mais feliz. Leia de novo este capítulo. Veja como a ministra é clara ao falar que entre os que são puros de coração, são puros na evolução, é possível comunicarem-se pelo pensamento. Mas nem sempre é assim. Portanto, é preciso melhorarmos-nos para que sintamos as emanações que vêm do alto, captando-as com um pensamento mais limpo, mais puro e melhorando a nossa forma de ser. De nós depende a qualidade da vida que estamos levando pela qualidade de pensamentos que nós estamos querendo cultivar em nós mesmos. Muitas doenças do corpo estão enraizadas exatamente num pensamento enfermo. Revelações importantes, não? Fazem parte da nossa vida. Aproveitem. Transformem-se. O seu pensamento é o seu filho. Crie bem ele. Esperamos você no nosso próximo programa. Um grande abraço e muita paz.